Boa noite a todos, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para dar sequência aos nossos estudos de quarta-feira, falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos e desejamos que a nossa noite, nosso estudo seja proveitoso a todos. Aqui a gente dá sequência no capítulo 1, no item 8, que é Aliança da Ciência e da Religião. A ciência, sabemos que elas nos trazem o conhecimento, né, de forma racional. A gente tem aí as ciências científicas, ciências do conhecimento em geral, a ciência tecnológica, entre outras. E a religião, que é a nossa religação com Deus, com o plano superior, que nos traz muitas das vezes a explicação que a razão não consegue nos dar. Então elas têm essa aliança que ele diz aí, né, para que a gente possa caminhar de forma melhor. E tem um pensamento de Kardec que ele fala que a ciência sem religião é manca e a religião sem a ciência ela é cega. Aí a gente já pode perceber o quanto é importante a aliança das duas para que a gente possa caminhar de forma melhor aqui nesse plano material. Vamos ao texto. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tudo na ciência material, né, que é o material, está sempre se renovando. A gente pode presenciar isso à nossa volta aí. E a religião, a moral, no caso, ela vem nos dar uma melhor compreensão de tudo de novo que nos é apresentado a todo tempo, né? Alguém tem dúvida que poderíamos caminhar melhor com as duas, abrindo nossa mente para as duas, tendo essa visão? A gente precisa do mundo material e do mundo moral caminhando de forma ordenada. Material, porque a gente vive aqui encarnado e precisamos dessa inteligência, precisamos dessas razões que são nos tragas. E a moral, pois ela nos eleva a pensar no mundo que a gente pertence. E ele segue no texto aqui, dizendo: tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se se fossem a negação uma da outra. Uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Olha que lindo, e sabemos que Deus é perfeito em tudo que criou para nos servir. Não poderia ele criar algo que viesse a sucumbir, né, a não servir ao nosso progresso. Tem uma situação que a gente pode levar, pode trazer agora, né, para retratar bem essa aliança. Em alguns lugares do mundo, a ciência ela vem abrindo os olhos para a espiritualidade, né, para o tratamento espiritual junto com a medicina, né, e em alguns países já são feitos testes. E um país que eu não me recordo agora, foi feito um teste com pacientes com a mesma enfermidade e que eles tinham o mesmo tratamento medicinal, né? E esse grupo foi dividido em dois grupos. Num grupo e no outro, eles continuaram com as mesmas medicações. Só que um grupo ficou sendo assistido com orações, e isso de diversas religiões, diversos pensamentos dos irmãos que estavam ali orando diariamente para eles, para que a sua doença fosse curada ou que fosse feito melhor para aquele irmão ali, né? A oração em geral, a prece, a mentalização, a vibração. E no final desses estudos,
foi visto que esse grupo que recebeu essa dose de amor, que é a oração, teve um progresso muito maior do que o grupo que só recebeu a medicação física, material, no caso da ciência. Então a gente aí já consegue ver o quanto é importante as duas estarem aliadas, o quanto a ciência e a religião juntas são mais fortes. Esse grupo teve curas e teve pessoas com uma evolução absurda no tratamento, diferente das outras. Tudo é criação de Deus, meus irmãos, como a gente falou. Não poderia ser diferente, né? Entre outros casos, nosso dia a dia aí, que a gente pode relatar, né, que possamos presenciar, e a gente sabe o quanto é benéfico um tratamento espiritual ligado ao tratamento, no caso religião, ligado ao tratamento científico. Seguindo o texto, ele diz: a incompatibilidade que se julgou existir entre as duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Se julgou, como ele fala aí. Quem julgou? Nada mais do que nós, homens, né? Com o nosso exclusivismo. Meus amigos, olha o mal da onde parte. Deus criou para que se fizesse essa aliança e pudéssemos caminhar melhor. E o homem vem com seu orgulho, com seu ego e coloca o mal. Olha da onde surge o mal. Porque a gente não sabe lidar com as criações de Deus, muitas das vezes. Nos julgamos acima de tudo, queremos modificar, ditar regras, né? Como falamos e podemos ver, somos únicos responsáveis sempre pelos acontecimentos, às vezes de destruição no mundo, por guerras, pelo que a gente está passando agora no momento, que sabemos que é reflexo de um comportamento errôneo nosso. E esses conflitos vêm de muito tempo, onde poderemos encontrar aí as barbáries da religião, das igrejas, né, que cometiam atos em razão de achar de ter a verdade única, né? Aí vem o iluminismo francês, que quase como se fosse uma revanche a essa escuridão criada pela igreja, pela religião cega, né, pela fé cega, de tratar de forma hostil, colocando a razão em foco, né? Então, olhem aí o prejuízo gerado, inclusive, nas mentes da época, nas mentes dos homens, que ainda, infelizmente, podemos ver hoje. Meus amigos, não sejamos um religioso sem inteligência e nem o inteligente sem o auxílio da religião. Nós não podemos fechar os olhos para nenhuma das duas. A aliança, como falado, né, nos ensina, assim, caminharmos com mais equilíbrio nessa nossa passagem. Precisamos estudar para ter sabedoria intelectual e estudar para ter religiosidade, desculpem, raciocinada, a chamada fé raciocinada. A gente chega a uma conclusão que viver encarnado, ao mesmo tempo que parece ser tão fácil quando a gente acaba se esclarecendo, é tão complicado, gera tanto conflito, né? Por essas intolerâncias, por esse materialismo aflorado que a gente pode presenciar, por esse fanatismo que não deixa de ser um materialismo no nosso dia a dia e que já vem de muito tempo.